Oi, essa noite eu tive aqui um esclarecimento por parte dos meus mentores. Então eles me intuíram a forma de fazer o desenvolvimento psicofônico aqui através do YouTube. Então eu vou começar a fazer os vídeos. Esse vai ser o primeiro. Para que a pessoa ela desenvolva a mediunidade de psicofonia, ela precisa de seguir alguns passos, né? Aí cada pessoa que trabalha com desenvolvimento psicofônico, ela tem lá seus procedimentos, suas técnicas. Aí entra a religião, né? Se for espírita, se for umbandista. Mas eu vou fazer aqui um desenvolvimento bem simples. E junto com esse desenvolvimento não vai ser assim num vídeo só. Não dá para ser num vídeo só por conta do que eu já disse no vídeo anterior, que vai ficar aqui na descrição. Porque tem uns perigos do desenvolvimento, tá? Através desse vídeo eu já vou começar a fazer o desenvolvimento psicofônico, né? Esse vídeo é voltado para quem? Para aquelas pessoas que estão trabalhando dentro de um centro espírita ou em outras religiões com a sua mediunidade. Para que a pessoa... Por que ela precisa de estar trabalhando? Porque a psicofonia, se a pessoa não estiver trabalhando, servindo ali um propósito espiritual, não funciona bem, né? A pessoa ela fica maluca. Então ela precisa de estar trabalhando. E a pessoa que assistir esse vídeo e não está trabalhando no centro espírita com a sua mediunidade, né? Ela pode aprender a parte prática e ela não praticar, ela aprende a parte teórica e não pratica a prática, certo? Eu vou desenvolvendo conforme os vídeos a parte prática. Bom, a psicofonia é uma mediunidade, mas se todo mundo é médium, né? Então todo mundo é psicofônico, pode ter um pouco de psicofonia em todo mundo, né? Aquela vez que a pessoa fala uma coisa que não queria falar, mas não é todo mundo que desenvolve, né? Que essa mediunidade ela não aflora em todo mundo. A comunicação do espírito com um médium psicofônico também acontece pelo perispírito, né? Que é conhecido aí popularmente pelo corpo astral. Então, há também a psicofonia, que há uma união dos dois corpos, do perispírito do encarnado com o perispírito do desencarnado, né? O corpo astral do encarnado com o corpo astral do desencarnado. E eles se tornam um. Aí também acontece a comunicação. Existe comunicação com o médium psicofônico por intuição, por vidência. A vidência, a psicofonia também, através da vidência, o médium ele tem vários graus. Ele pode ver na tela mental dele, sentir e falar. E existe também a percepção pelo corpo físico. Eu mesmo conheço, em mim já aconteceu várias vezes, eu conheço pessoas que ela sente a dor no corpo físico do espírito que vai se comunicar, quando é um espírito sofredor. Então ela começa a sentir o mesmo sintoma, os mesmos sintomas. Se o espírito, igual já aconteceu muito, o espírito está com problema ali na região da barriga, então a pessoa começa a sentir dor ali e começa a sentir a energia ali, e aí conforme vai aumentando, então também no corpo físico também acontece manifestação. Só que o espírito que se comunica, ele não tem um corpo físico, né? Há pessoas que não praticam nenhuma religião e ela tem a mediunidade aflorada. Essas pessoas que eu conheço, geralmente elas estão passando problemas sérios, certo? A psicofonia dela aflora e aí ela não se controla. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei, um exemplo aconteceu comigo, não existia, aconteceu comigo. Eu fui trabalhar ali no Guarujá, porque eu trabalhava com sondagem numa empresa. E a gente ficou alojado e tinha um cara lá, um senhor, que ele bebeu, ele saía para beber, ele bebia, mas aí ele começava a fazer coisas com a mão e com os braços.
E a gente perguntava, ele parecia uma criança, sabe, chamando a atenção. E depois ele falava que não conseguia se controlar, não conseguia se controlar. Os braços dele mexiam sozinhos. E ele falou que já tinha ido no médico, ele achou que era uma doença. Então, a psicofonia, quando aflora numa pessoa que não estuda e não pratica, nem não trabalha, né, com essa mediunidade para ajudar o próximo, ela tende a ser um problema na vida da pessoa. Um problemão. Quando ela aflora, vamos supor, em uma pessoa, vai um filho de alguém de uma religião que não aceita essas comunicação, que não aceita vida após a morte, não aceita que um morto pode, uma pessoa que morreu pode se comunicar. Imagine a situação, certo? Eu conheço vários casos assim, colegas meus que são de outra religião, eles não aceitam. Então ele começa a ter a aflorar a mediunidade. Sabe o que a família fez? Foi levar no médico e tuchar remédio, né? Tucha remédio. Essa pessoa, ela tomava remédio e ela ficava babando. E ela era uma pessoa muito bonita, igual esse colega meu, ele era uma pessoa bonita. Hoje você vai olhar para ele, isso não é nem hoje. Quando, depois de uns 3 anos que olhava no rosto dele, ele parecia que era um usuário de crack. Tava todo acabado, porque aquela droga estava acabando com ele, o remédio. E aí, eu sempre dei graças a Deus que minha mãe e meu pai, eles pensam diferente. Já pensou se eu tivesse uma mãe e um pai desse jeito? Então, a minha mãe e meu pai, o que eles não sabiam, eles corriam atrás para me ajudar. E o que é isso que meu filho tem? É mediunidade? O que é psicofonia? É incorporação? O que é isso? Eu vou aprender. Então, a pessoa que já é aberta, ela ajuda. Então, minha família me ajudou. Se não fosse minha família, ia ser difícil para mim. E esses meus colegas que são de outra religião, tem um que hoje eu tô com 40 anos. Estou com 40 anos, 42 anos. Ele tem minha idade. Ele tá acabado, tá quase morrendo. E já foi internado lá no Juqueri e piorou. Então, a mediunidade de psicofonia, ela precisa de uma atenção especial, já desde de quando ela começa a se manifestar, a aflorar. Às vezes é na adolescência, igual meu colega, e às vezes é na infância. Então, o afloramento da mediunidade, se a pessoa já estiver trabalhando na Umbanda, no centro espírita, ela já vai estar amparada, com certeza. Né? Ela vai estar com todos os instrumentos ali, certo? Tem muita gente que reclama muito da demora dos centros espíritas com os ensinamentos, mas os ensinamentos nos centros espíritas são voltados justamente para quando acontecer isso, a pessoa já ter o conhecimento. Né? Então ela faz todo o curso, não com foco de puxar a mediunidade, de forçar, e sim deixar a pessoa preparada para esse momento. Porém, a pessoa tem que fazer o curso para começar a trabalhar com a mediunidade dentro do centro espírita. Né? E os cursos, para a pessoa começar a trabalhar, é no mínimo 6 anos aí. São cursos gratuitos também. Então, o médium psicofônico, quando ele vai fazer uma comunicação, que o espírito, o mentor dele ali, uma comunicação de amparo, né? Então, é um espírito sofredor que vai se manifestar. Ele já tem todo um conhecimento. Então, quando o mentor dele vai auxiliar ele, lógico, quando o mentor dele acopla, vou usar essa palavra, a entidade lá vai no plano, é uma entidade que ela tem que ser começada a ser tratada pelo mental. Então eles vão trazer a entidade, ela vai estar inconsciente, eles trazem maca, tem todo um equipamento do lado espiritual, no plano espiritual. E eles conectam ele no corpo mental do encarnado. Então aí o encarnado começa a ter sensações que transferem para o corpo físico também. E não é toda vez. Isso não quer dizer que vai acontecer desse jeito com todo mundo. É para vocês terem uma ideia. Então o médium fecha o olho ali, na tela mental dele ele vê ali uma imagem parada, uma foto. Uma foto de alguma situação.
E aí ele começa a analisar o sentimento, tudo. Então ele começa a ter vontade de falar. E aí ele vai falando coisas que nem ele sabe. Então, nesse momento que ele está falando, ele está liberando energia do corpo mental dele, energias curadoras. Quem está fazendo todo esse procedimento, esse procedimento acontece também naturalmente, né? É inconsciente no médium. Mas o plano espiritual, a equipe espiritual, ela está manipulando essas energias do mental. Aí eles tiram o espírito para o espírito absorver tudo aquilo. Quando não, eles já fazem, eles pulam do mental e aí ele já vai para usar as energias do corpo físico, né? Do perispírito, que é o corpo astral. Eu vou usar o termo só corpo astral, que eu gosto desse termo também. Então eles conectam lá, fazem as conexões com todos os equipamentos que eles têm. E aí ali o médium estava ali conversando, ali recebendo energias do mental, do espírito. Ele já começa também a receber energia do plano do corpo astral. Então, às vezes dá choque, às vezes a pessoa engrossa a voz mais. Às vezes quem está ali acompanhando ali sente mais a vibração, porque, entendeu? E aí fica um pouco mais forte. Aí conforme o espírito vai se achegando, eu vou falar assim, porque às vezes ele fica numa maca ali, ele não vem, não é colocado em cima. Às vezes é colocado em cima, mas não é toda vez que eles colocam em cima, vem, encosta aqui atrás e cola, não é toda vez. E aí, igual um salto quântico, os dois espíritos se unem e viram um só. E nesse momento, o plano espiritual trabalha com essas energias. Então já tem uma equipe trabalhando com o plano mental, e a mesma equipe já desdobra, começa a trabalhar com... Não é desdobra, ela começa a trabalhar também no plano do corpo astral. E são médicos, são técnicos, então são equipes que... aqui no plano físico nós temos o médico, as especializações dos médicos, e cada um deles tem sua equipe, que tem lá o anestesista, tudo. Então eles têm todo esse pessoal. E nesse momento, é coisa de 4 minutos, 1 minuto e meio, eles fazem todos esses procedimentos. E aí envolve também ectoplasma, mas aí já entra numa outra energia, que é o duplo etérico, certo? Essas energias do duplo etérico, elas são muito boas, eles usam muito elas para poder fazer a ajuda desses espíritos. E as pessoas que estão ali dialogando com o médico psicofônico, elas automaticamente, como que se diz, elas também doam energia de todos os corpos dela. Então ela tem lá a equipe. E junto com todo esse aparato existe a equipe de segurança, que faz a segurança ali daquele trabalho em si, né? Dentro de centro existe a que faz segurança de todo o centro, de um trabalho específico, entendeu? Daquela equipe específica médica, ou são várias equipes médicas. E existe a equipe de limpeza. Aí a gente fala aqui no plano físico, um faxineiro ou uma faxineira de um hospital, a gente pensa em vassoura, rodo mágico, rodo antigo, água, sabão. Lá funciona ao contrário, lá não é desse jeito. O pessoal da limpeza e higienização, eles trabalham com energia, né? Então eles manipulam energia com mental, eles têm equipamentos de tecnologia extraterrestre, que eles trabalham também com limpeza, com reequilíbrio, usando choque anímico, energias do sol, energia da natureza para limpar. Então são pessoas que manipulam vários tipos de energia de encarnado, né, ectoplasma, energia do corpo astral, para fazer a limpeza. E aí a equipe de segurança, ela usa as mesmas energias, porém para segurança. Então, tendo dito isso, a gente vai prosseguir aqui estamos no estudo, né? Vamos prosseguir. Bom, as pessoas, nós seres humanos, nós nascemos, todo mundo nasce com mediunidade. Eu estou falando de psicofonia. E serve para outras mediunidades, além da psicofonia.
Mas nada que é trazido aqui para nós não é assim, eu sou uma pessoa evoluída, eu sou médio psicofônico, eu sou evoluído. Não. Nós temos que entender que a psicofonia, assim como as outras mediunidades, elas são ferramentas emprestadas. Nós estamos aqui no plano físico pela misericórdia de Deus. Se Ele não quiser que você fique encarnado, você não estaria. Então eles emprestam, assim como emprestam o corpo, a família. Então nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. A mediunidade, ela não é nossa, ela é emprestada. E nós, quando voltarmos, e até antes de voltar, mas quando voltarmos para o plano espiritual, nós vamos ter que prestar conta, certo? Nós estamos num planeta onde a maioria das pessoas que tem mediunidade, principalmente a de psicofonia, que são pessoas devedoras. Eu mesmo, eu sou uma pessoa devedora. Eu tenho noção disso porque eu tive várias regressões. E inclusive eu passei por experiência de quase morte. Aí eu vi por que eu tenho mediunidade. Então eu sou devedor. E eu pedi para reencarnar e a mediunidade veio para me ajudar, para mim nessa reencarnação conseguir pagar mais do que uma pessoa que não tem, que passa normal. Então é um favor que Deus me faz. Mas existem pessoas que não estão no mesmo grau que eu, está mais evoluída, mas ela tem mediunidade. Também é para a evolução dela. Não é porque ela é devedora, e sim porque ela veio por provas, certo? Então ela conseguiu vir, ela deve ter já evoluído antes, e aí ela pediu para vir, mas não que ela queria ajustar dívidas passadas, e sim porque ela quer evoluir. Aí ela vem com essas provas para poder, e a mediunidade vai ajudar, e ela vem com a mediunidade para ajudar. E a gente precisa de falar nos outros vídeos sobre as dificuldades que a pessoa vai ter. A pessoa já tem antes de exercer a mediunidade. E como que as trevas, ela atua com pessoas que atuam com a mediunidade. Ou em grupo ou sozinhas. Existe um ataque das trevas constante com todo mundo. Não existe aquele privilegiado. É privilégio ser atacado. Não, todo mundo é. Certo? Então você precisa entender esse ataque e defesa deles, o jeito que nós defendemos, que é ensinado nos centros espíritas, de Umbanda. Eu vou falar do ponto de vista espírita, porque eu não sou umbandista. Mas aí vocês avaliam, tá? Nos próximos vídeos a gente já vai falar sobre isso. Então, o que acontece muito, eu já vi muito, são pessoas que falham na reencarnação. Elas veem com... O projeto dela era para desenvolver a mediunidade e a psicofonia, e elas não atingem aquele objetivo, né? Porque existe do lado espiritual, seria assim que você tem ali um nível para chegar, e se você ficar muito abaixo dele, você ou é recolhido ou acontece alguma coisa aqui no plano físico que ruim com você. Então a pessoa, ela tem um tempo ali, aflora a mediunidade, antes de aflorar a mediunidade, ela tem acesso a todas as informações, ou um vizinho é espírita, ou outra da Umbanda, só que ela não quer, mas ela tinha prometido lá em cima, ela pediu lá em cima para vir. E aí ela chegou naquele ponto, aí ela não fez nada, aí vem as consequências, que aí quem determina isso é o plano espiritual. Então, existem pessoas que prometeram lá em cima e vieram e não fizeram, que desenvolveu câncer, outras entraram em depressão, sofreram muito, algumas estão aí internadas, outras estão em casa em base de remédios. Então, são casos que não pode ser aplicado a todos os médios psicofônicos, mas existem muitos. Existem pessoas que elas precisam de passar, elas vêm com a prova e elas mesmas lá assinam lá em cima, lá, um acordo que se
Ah, chegou tal idade que aflora essa mediunidade e para mim ver, sei lá, alguma coisa assim. As responsabilidades que o médium psicofônico tem que ter para que não se perca, né? Não fique maluco, não seja preso no manicômio, não, né, fique base de remédio. Não tem como uma pessoa desenvolver a mediunidade ou ela aflorar e ele não trabalhar. Se a mediunidade aflorou, a mediunidade psicofonia, isso serve para as outras. Aflorou e a pessoa fala, eu vou usar o meu favor para mim poder crescer dentro da empresa, só isso só. Ela vai quebrar a cara. Porque o médium, né, que aflora a mediunidade, ele na hora lá, ele começa a ter uma assinatura energética, que do plano espiritual, os espíritos reconhecem isso daí. Seria como se tiver um cheiro específico. Então ele se apluma através dos trabalhos, através da reforma íntima e serve a Deus, ou ele vai ser procurado pelas trevas. E aí depois que ele é procurado pelas trevas, se ele fugir do plano reencarnatório dele, ou a espiritualidade superior recolhe o cara, ou deixa ele, ou acontece alguma coisa ruim. Ângelo, mas existe médios aí que só faz coisa ruim e ainda estão aí. Por quê? Porque esse negócio de chegar ao ponto onde a espiritualidade falou até aqui pode, até aqui nós vai recolher, quem define é Deus, não é a gente. Então o cara ainda não chegou naquele ponto. E outra coisa, até as pessoas ruins aqui no plano físico, ela é usada por Deus. Então, nós estamos num planeta onde tem que espiar. Expiação é dor. Então existem pessoas que elas têm que passar por um processo cruel. E essas pessoas ruins, ela é usada por Deus. Então Deus permite que ela atue em certas pessoas, não que ele concorde, porque a guerra é necessária, mas ai daquele que fizer a guerra, né? É mais ou menos isso. Então o sofrimento é necessário, mas ai daquele que for responsável pelo sofrimento dos outros. Então ele é usado, certo? Eu vou te dar um exemplo. Eu tive, e uma hora eu conto sobre essa regressão, que eu fui pirata, e pirata rouba, vive roubando dos outros, ele pilhava, roubava. E nessa reencarnação aqui eu fui assaltado várias vezes, e eu sempre me lembrei disso daí, na hora da revolta, porque a gente fica revoltado na hora que é assaltado. Inclusive eu já sofri assalto aqui no plano físico, em grupos, e essas pessoas estavam no navio de pirata que eu fui. Então nós éramos um bando de saqueadores. Agora aí nessa aqui nós experimentamos ser saqueados. Foi ruim pra caramba, foi muito ruim, foi traumático. Foi uma experiência dolorosa. Mas foi um aprendizado. Então, o que acontece? Essas pessoas estão fazendo mal, que roubaram a gente, com certeza. E hoje elas nem existem mais. Porque quem vive nesse mundo aí vive pouco. É uma vida curta, né? Eles morreram, eu conheço essas pessoas que morreram. E eu não tenho raiva deles por isso, né? Que Deus ilumine eles. Acontece que eles foram usados para Deus para poder fazer esse processo nosso, que estava incluído no nosso plano reencarnatório. Nem todo mundo que passa por um processo está dentro de karma, né? A gente não pode generalizar isso daí, mas no meu caso estava, porque foi explicado. Entendeu? Então a espiritualidade usa essas pessoas ruins. Então enquanto elas estão servindo para Deus por algum motivo e não atingiu aquele nível lá, não vai acontecer nada com elas. Elas estão achando que estão no controle, esses espíritos das trevas, mas no fundo eles estão sendo usados ainda por Deus. Nós sabemos aqui que na Segunda Guerra Mundial, né? O que tem a ver a guerra? Que, né, não tem, a guerra é necessária, mas ai daquele que fizer a guerra, né? Eu não disse essa frase? Então, na Segunda Guerra, ela trouxe vários tipos de tecnologia para nós. Nós usamos certas coisas aqui, nós consumimos certas tecnologias aqui que surgiu na guerra.
certo? Eles desenvolveram na guerra. E principalmente no meio de comunicação que nós temos hoje aqui, certo? Não da forma que está aqui, mas teve um início e foi na Segunda Guerra Mundial. Então, é aquela história que a guerra, ela não é bom, mas já que existe ela, é usado para, alguns espíritos usam para fazer o bem, ou seja, desenvolver comunicação, igual transferências de dados, que hoje eu estou usando o celular, a internet aqui. Então é isso aí. Então, a primeira aula que nós estamos estudando, que eu sou um estudante da aula de psicofonia, é isso daí. E aí, conforme for, eu vou postando mais vídeo, tá bom?